Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida a ser respondida hoje é a seguinte: eu fiquei empolgado com os vídeos onde você faz contagem do tempo de vida do pai de Noé e fiquei aqui calculando sobre a vida de Adão. Será que Adão viveu até perto da época do dilúvio e pode até ter morrido no dilúvio e conhecido Noé? Ajude-me a fazer as contas. Muito obrigado, querido irmão. Fico muito satisfeito de você ter gostado desses vídeos. São vídeos interessantes a respeito de genealogias. E você, tem alguma dúvida da palavra de Deus? Fique à vontade, coloque aqui nos comentários desse vídeo e a sua pergunta pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, assim como essa do nosso irmão. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal sempre, de segunda a sexta, às 15 horas. Então veja, se você ainda não participa do canal, está perdendo muito conteúdo de qualidade. Então dê uma olhadinha embaixo desse vídeo, tem um botãozinho inscrever-se, faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos gratuitamente aqui pelo YouTube. E se é a sua primeira vez por aqui e ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, sou autor também do blog esboçando10.com e eu ajudo pessoas a aprender a Bíblia Sagrada de forma simples, de forma descomplicada. E quero convidar você, desde já, vamos à minha lousa de explicações aprender mais a respeito desse tema. Mas claro, não antes de te pedir o seu like. Deixe o seu curtir, o seu joinha abençoa muito o nosso canal. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então, vamos lá. Texto na tela, Gênesis capítulo 5, versículo 3, nos narra o seguinte: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Esse verso então inicia a descrição ali de todos os personagens que nós temos depois daquela problemática que houve com Caim e Abel. E é a partir daqui que a Bíblia começa então a traçar a genealogia de Adão, indo até o personagem Noé, que é um dos outros personagens mais importantes aqui dessa narrativa. Mas para calcular o tempo de vida de Adão, buscando saber até qual momento da história ele viveu, por exemplo, será que Adão ele estava no dilúvio, ou seja, morreu no dilúvio, ou ele viveu até nos tempos de Noé e morreu um pouco antes? Para saber tudo isso, nós precisamos extrair mais algumas informações importantes do texto. Mas é aqui que muita gente se perde bastante. Por isso, eu quero que você acompanhe cada detalhe do nosso cálculo na sequência. Primeiro, eu vou te ensinar a extrair as informações, vou te ensinar a lógica desse cálculo para que você faça outros também que você quiser, cruzando informações. E depois a gente vai ver então até quando que Adão viveu. Por isso, veja o vídeo até o final. Se precisar pausar, pause o vídeo para ler bem o slide, para entender perfeitamente as continhas, combinado? Então vamos lá. Vamos começar extraindo algumas informações muito importantes do texto para basear as nossas contas. Mas antes, um recado rápido para você. Se você gosta desse tipo de estudo bíblico com profundidade, ensinando aqui com vídeos e ainda ter um professor para te responder dúvidas, nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa está com vagas abertas. É só você acessar aqui embaixo do vídeo, né, na área de comentários, você tem um link, você tem o primeiro comentário fixado com um link, é só acessar e você tem a nossa página com todas as informações. Vamos lá então. A primeira e mais importante informação é o que nós chamamos de tempo decorrido. O que é o tempo decorrido? Esse tempo é o tempo que passou, propriamente dito, em anos sequenciais. Os anos sequenciais são os anos normalmente que se passam, 2000, 2001, 2002, 2003. Nós precisamos saber esses anos em sequência. Ou seja, o tempo linear, ano a ano, que vai passando à medida que os personagens vão nascendo. Para encontrar esse tempo, nós devemos somar a idade em que cada personagem teve o seu primeiro filho. É essa idade precisamente que nos indica o tempo decorrido. Mas para você entender, eu vou te dar um exemplo simples aqui para você entender a lógica dessa conta, dessa forma de somar. Imagine que André tenha um filho. Nós vamos chamar esse primeiro filho de André de B. E André tem esse filho com 100 anos. Isso significa que passou 100 anos, certo? Ou seja, do nascimento de André até ele ter o seu primeiro filho, passou 100 anos. Como que fica isso em um gráfico? Olha aqui, André nasceu, passaram-se aqui 100 anos, e aí ele teve então o seu primeiro filho que se chama B, com 100 anos. Qual que é o tempo decorrido? 100 anos, perfeito? Agora vamos avançar um pouco. Aí esse filho B
que André teve também tem um filho, que nós vamos chamar de C. E aí, esse filho C, o B teve ele com 100 anos também. Como que isso fica no gráfico? Olha só. Então lá o André nasceu, teve o filho B com 100 anos, e esse filho B passou mais 100 anos, ele teve o seu próprio filho, que ele chamou de C. Qual que é o tempo decorrido aqui? 100 mais 100. Isso significa que somando os 100 anos que André teve o filho B e mais os 100 anos que B teve o seu primeiro filho C, então passaram-se ali 200 anos no total, certo? Então veja, essa é a lógica que nós vamos utilizar para fazer com todos os personagens ali de Adão para frente e primeiro descobrir o tempo decorrido. Agora nós precisamos das idades do nascimento de todos os primeiros filhos que são citados ali em Gênesis 5, de 1 a 32, ou seja, de Adão até Noé. Então nós vamos buscar todas essas idades. Claro, eu já fiz isso de uma forma visual para você entender. Então vamos entender como que funciona esse gráfico na tela. Então nós temos aqui o seguinte dentro do texto. Adão, quando tinha 130 anos, ele teve o seu filho Sete, perfeito? Então, de Adão até aqui, Sete, passaram-se 130 anos. Aí, Sete, com 105 anos, ele teve Enos, perfeito? Na sequência, Enos, quando tinha 90 anos, ele teve Cainã. E Cainã, com 70 anos, teve o seu primeiro filho, que se chamava Maalalel. O Maalalel, com 65 anos, teve Jared. Jared, com 162 anos, teve Enoque, sim, aquele famoso que Deus levou para si. E Enoque, com 65 anos, teve Metusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia. Com 187 anos, o Metusalém teve o seu primeiro filho, a qual ele colocou o nome de Lameque. E esse Lameque é o pai de Noé. E o pai de Noé, com 182 anos, teve Noé. E aí o texto vai ensinar que Noé, com seus 500 anos, teve ali Sem, Cã e Jafé na sequência. Mas nós vamos até aqui e nós vamos agora partir para a parte 2. Agora nós temos de somar todas essas idades dos primeiros filhos. Temos então de Adão até o nascimento dos filhos de Noé, eu já somei para você, 1556 anos no total. Presbítero, não entendi bem essa conta. Observe na tela. O que eu fiz? Eu somei todas essas idades com que cada personagem teve o seu primeiro filho. Ok? Somando tudo isso, você pode dar uma pausa aí na tela e fazer a sua própria soma. Então, somando todas essas idades aqui, nós temos no total até o Noé, o nascimento dos filhos de Noé, nós temos 1556 anos no total. Agora você deve estar se perguntando o seguinte, tá? Como saber até onde Adão viveu? Como que eu faço agora essa correspondência da vida de Adão, com os outros personagens? Para fazer isso, nós temos de saber o tempo total de vida de Adão e depois cruzar com o tempo decorrido. Então nós vamos pegar até a idade que Adão viveu, todos os anos de vida dele, e nós vamos cruzar com o tempo decorrido dos personagens para ver até a época de qual personagem daqueles que estão lá naquele gráfico Adão viveu. Vamos fazer isso, eu vou mostrar para você na prática, não é difícil. Olha só, Gênesis capítulo 5, verso de número 5, nos ensina o seguinte, preste bem atenção. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então esse versículo revela para a gente que Adão viveu quase 1000 anos, 930 anos. Então o total de vida de Adão, 930 anos. Então agora nós vamos ir somando as datas dos primeiros filhos de cada um daqueles personagens até chegarmos mais ou menos à idade da morte de Adão. Para aí a gente fazer o cálculo exato. Como que fica isso? Já fiz para você. Observe bem aqui na tela. O que eu fiz aqui? Olha, eu fui pegando as idades dos primeiros filhos de cada personagem e somando. Então, olha só, Adão 130, tá aqui. Sete 105, tá aqui. Enos 90, tá aqui. Cainã 70, tá aqui. Maalael 65, tá aqui. Jared 162, tá aqui. 65 do Enoque está aqui, 187 Metusalém está aqui e Lameque, pai de Noé, está aqui.
Quando eu somei todas essas idades, então eu somei e cheguei bem perto da idade da morte de Adão. Então eu somei até aqui, olha, quando Lameque teve Noé, que foi com 182 anos. Só que passou um pouquinho da idade de Adão, que morreu com 930 anos. O que eu tenho que fazer agora? Preste bem atenção. Se Adão viveu 930 anos e até aqui, quando Lameque, no tempo de Noé nascer, teve ali 1056 anos em toda essa soma, então agora a gente tem que fazer uma continha de subtração simples. Olha só, os 1056 anos que eu somei até Lameque ter o seu primeiro filho, eu vou tirar aqui da idade que Adão morreu. Isso me dá 126 anos. Agora eu tenho que subtrair isso da idade em que o pai de Noé teve Noé, que foi com 182 anos. Então fica 182 menos 126. Com isso eu tenho 56 anos. Isso me indica o quê? Isso significa que Adão viveu até a época do pai de Noé, Lameque, quando este tinha seus 56 anos de idade. Vamos ver isso no gráfico em detalhes para que você possa agora, junto comigo, fazer as últimas conclusões desse pequeno estudo. Então observe aqui no gráfico que Adão, ele teve aqui o Sete com 130 anos. Ele viveu em todas essas épocas aqui desses personagens. Então Adão conviveu com Enoque, conviveu com Jared, conviveu com Maalalel, conviveu com Enos, Cainã e com seu filho Sete. Com todos esses daqui, Adão conviveu, com Matusalém também. E aí quando chega aqui na época de Lameque, quando Lameque tem os seus 56 anos, o Adão vai morrer. Isso significa que Adão morreu antes do nascimento de Noé, pois Noé nasceu com 182 anos de Lameque. O seu pai Lameque teve Noé com 182 anos, muito tempo antes do dilúvio, mas aqui relativamente perto do nascimento do personagem Noé. Então Adão não morreu no dilúvio, ele morre bem antes, na época do pai de Noé. O que isso me mostra? E aqui você pode depois tirar conclusões e fazer outros cálculos agora com essa técnica que eu ensinei para você. Veja o vídeo de novo se você não entendeu, ok? Mas olha só, o que eu queria deixar para a gente fechar o estudo? Observe como que Adão, que foi aquele que esteve no jardim, que passou por toda aquela problemática do pecado, que tinha muitas histórias a respeito de Deus para contar, observe que ele estava vivo na época de diversos personagens. Isso aqui a gente chama de tradição oral. Ele pôde passar as histórias de personagem a personagem até muito próximo aqui da história de Noé. E depois, evidentemente, acontece a mesma coisa com Noé, que também vive bastante tempo ali em diversos personagens até se conectar com a história de Abraão. Olha como que é linda a forma que Deus faz as coisas. Espero que você tenha gostado e vou deixar aqui um outro vídeo que eu fiz um cálculo semelhante. Esse pai de Noé, o Lameque, ele era maligno e ele morreu lá no dilúvio. Olha só, mais um cálculo para a gente fazer. Eu fiz nesse vídeo em detalhes para você entender e tá muito interessante. Dê o seu play e assista mais um estudo da Palavra de Deus. Fico por aqui, até a próxima. Fica com Jesus.